coração. Coisa boa ouvir a nossa voz, a nosso nome ser mencionado na oração. Isso é muito poderoso. Quero convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada na carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, verso de número 1 ao número 5. 1 Timóteo capítulo 4, do 1 ao 5. Vamos dar sequência na nossa série de pregação nos livros do Novo Testamento, uma série panorâmica, uma visão geral. E Deus tem nos agraciado tanto. E estamos aqui na primeira carta de Paulo a Timóteo aprendendo como a igreja tem que ser. E hoje nós vamos ouvir um pouco mais, e serão mais aspectos de como a igreja deve ser dirigida, a igreja deve ser orientada, como a igreja deve ser pastoreada. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Timóteo capítulo 4, do verso 1 ao 5. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças ou com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Até aqui a palavra do Senhor, até aqui a palavra de Deus. Vamos ter mais uma palavra de oração? Deixa a Bíblia aberta no seu colo ou aí do lado e oremos. Pai, nós estamos diante de mais uma vez, mais uma oportunidade diante da Tua palavra. Estamos aqui há algumas semanas estudando a primeira carta de Timóteo com um título que Tu está ensinando Timóteo a se portar na igreja. E à medida que aprendemos as lições dadas a Timóteo, que possamos melhorar aqui na Mário Quintana como igreja. Não deixa que nós sejamos conduzidos pelos nossos sentimentos, pelos nossos corações, mas ajuda-nos a ser igreja, uma comunidade centrada na Tua palavra. Salva-nos de nós mesmos. Salva-nos de nossas loucuras. Salva-nos, ó Deus, do paganismo, do mundanismo, do secularismo. E ajuda-nos a ser uma igreja firmada na Tua palavra. Minha oração, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, o capítulo 4 e o capítulo 5 que eu vou estar discorrendo hoje, Paulo vai ensinar Timóteo a tratar em vários aspectos da igreja de Cristo. E dentre esses vários aspectos, Paulo começa a tratar e a ensinar Timóteo, dizendo ou lembrando Timóteo que o Espírito Santo já havia dito que nos últimos dias alguns indivíduos apostatarão da fé. E possivelmente, relembrando aqui quando Paulo se despede da igreja de Éfeso, no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, ele chama os presbíteros da igreja de Éfeso e ele diz a ele que eles possivelmente não verão mais o rosto. Os presbíteros, os anciãos da igreja começam a chorar. Ele diz, quando eu partir, vão se meter no meio do rebanho homens pervertidos que não pouparão o rebanho. Virão pessoas do lado de fora. E ele diz, não somente do lado de fora. Entre vocês surgirão falsos profetas. E ele vai começar então a dizer um monte de coisa. Cuidem de vós e do rebanho de Deus, ao qual o Espírito Santo comprou com o seu sangue e vos elegeu para pastoreares a igreja de Deus. E aí ele vai falando sobre essas coisas que aconteceriam. E é essa igreja que Paulo está escrevendo a Timóteo. Timóteo é pastor da igreja de Éfeso. Possivelmente seja isso, e outras vezes o Espírito Santo falou através de profecias também, dizendo que os últimos dias serão marcados por apostasia da fé. Muitos apostatarão da fé. Esse verso 1 está linkado com o verso 16, que nós semana passada falamos, onde estão ali os elementos do Evangelho, a encarnação, a morte, a ressurreição, a exaltação e a glorificação de Cristo.
muitos apostatarão da fé. Aqui a fé é conjunto de doutrina, aqui é o Santo Evangelho, a sã doutrina, o Evangelho de Deus. Muitos apostatarão. A palavra apostasia significa de deixar de acreditar, abrir mão e começar a acreditar de outra forma. De tal maneira que as pessoas me perguntam: pastor, tu viu a família tal, o fulano de tal, ele afastou-se, desviou-se. A gente fica muito triste, mas não existe nada de novo debaixo dos céus. O Espírito está dizendo, não para o lado de fora, o Espírito Santo está dizendo à igreja: alguns indivíduos dentro da igreja vão apostatar da fé. Paulo está dizendo a Timóteo isso. E nós vivemos hoje pessoas que têm ideias do Evangelho, ideias da igreja, ideias dos ministérios, baseados na cultura, no seu gosto, em tantas coisas, e não na palavra de Deus. Eu sei que é triste isso, é lamentável isso. Mas chegará um dia que o Cristo vai separar joio e trigo. O reino de Deus é uma grande rede, virão peixes grandes, bons, saudáveis e peixes ruins. E só naquele dia o Senhor vai fazer a distinção. Hoje está todo mundo junto e misturado, mas possivelmente dentro do nosso seio da nossa igreja existe apóstatas, hipócritas. Gente, parece ser, mas não é. Paulo está dizendo: sabe tu, pois, meu filho Timóteo, no último dia muitos apostatarão da fé. E ele começa então a dar um diagnóstico específico do que está acontecendo na igreja de Éfeso. Ele diz o seguinte: alguns apostatarão da fé, alguns serão enganados, alguns deixarão de crer porque seguirão falsos mestres, falsos pastores, falsos líderes. E ele vai começar então a descrever esses indivíduos. Ele diz: alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Pessoas deixam de acreditar no evangelho puro e simples, porque começam a ouvir coisas diabólicas, satânicas, infernais, mentirosas, enganadoras. Muitos vão deixar o evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno, por serem dirigidos, por se submeterem, ao invés ao Espírito de Jesus, ao Espírito da graça, à verdade de Deus, às Escrituras Sagradas. Eles obedecem, eles se sujeitam, eles se submetem a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Esses ensinos vêm através de falsos pastores, falsos mestres, que são caracterizados, em primeiro lugar, por ser homens infernais, diabólicos, cujas doutrinas são mentirosas e diabólicas. E esses homens são marcados por hipocrisia. São hipócritas, são fingidos, são mentirosos. Pessoas que mentem, pessoas que são duas caras, pessoas que são fingidas, têm uma voz para determinadas pessoas e tem outra voz para outro tipo de pessoas. São hipócritas, são atores, não são genuínos, não são verdadeiros. A palavra hipócritas do grego é hipocrates, que significa atores. São pessoas que apenas representam, estão dublando, são apenas uma personagem. Esses falsos pastores, esses falsos mestres, sua vida é apenas aparência, estereotipada. Tem nome, posição, oratória, mas a vida e o coração estão em contradição, são incoerentes, são hipócritas. Eles não falam a verdade, eles falam mentira, eles falam engano, eles falam doce, eles querem agradar as pessoas, eles querem agradar a si mesmo, eles não estão nem pela verdade de Deus. Eles mudaram o teor da pregação para lucrar,
para ficar bem na foto com as pessoas. Respeitam mais as pessoas, as supostas igrejas, a suposta plateia, do que a Deus, a Jeová. Trocam a verdade de Deus pela mentira. Lembra que semana passada eu terminei o capítulo 3 dizendo que existe hoje em dia igrejas não centradas no Evangelho, na pessoa, morte, vida de Jesus, mas em eventos, em tantas coisas, festa disso, festa daquilo. Jesus não é o centro da pregação, não é o tema do louvor, da adoração. A igreja virou um show, um lugar de entretenimento, de agradar as pessoas. Trocaram a mensagem de Deus por mentira, por engano, por erro. Não apenas isso. Mentem, falsas doutrinas, são guiados pelos espíritos enganadores. Esses homens também, diz o texto no verso 2, eles têm a consciência cauterizada. Consciência cauterizada é uma consciência embrutecida. Alguém endurecido, perdeu a sensibilidade, está pecando contra Deus, está pecando contra o esposo, está pecando contra os filhos, está pecando contra a ceia, está pecando contra tudo, mas isso já não tem mais sensibilidade. Pessoas que perderam a sensibilidade espiritual. Os falsos mestres são marcados por uma consciência cauterizada. Versos 13 e 4 diz que os falsos mestres proíbem o que Deus não proibiu e permitem o que Deus não permitiu. Falsos mestres são caracterizados por, em vez de pregar somente o evangelho puro e simples, inventam regras, doutrinas, costumes, coisinhas que a Bíblia não se importa, e pelo contrário, às vezes ordena. Comer, beber, casar. Porque tudo que Deus criou é bom. Então, em vez de se envolver com o evangelho, eles ensinam um monte de coisas. Do verso 1 ao verso 5, Paulo, então, adverte Timóteo, dizendo, cuidado com esses homens, cuidado com esses mestres. E acontece, gente. E acontece o tempo todo. Pessoas, elas apostataram da fé. Mas 1 João diz, eles saíram do nosso meio porque eles não eram dos nossos. Nós acabamos de ler o primeiro salmo, o primeiro texto bíblico que Gabriel aprendeu na vida, diz, os justos caem, mas o Senhor os levanta. Os justos se contaminam, se sujam, pode cair feiamente, mas eles não se perdem e não caem de forma permanente, bendito seja o nome do Senhor. Quem se desvia e quem, como diz o texto sagrado, a porca volta ao lama e o cachorro, como diz lá em 1 Pedro, ou Judas, não me fala a memória agora, ele voltou a comer o vômito. Quem apostasia desse jeito é gente que verdadeiramente não fazia parte do Senhor. Porque os do Senhor, eles são deles. E ninguém arrebata das mãos do Senhor. Ponto. Do verso 6 ao verso 16, Paulo exorta a Timóteo, encorajando para que ele fique fiel na pregação genuína do Evangelho de Cristo. Capítulo 6 ao 16 diz assim, leia comigo o texto. Exponda estas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com a palavra da fé e de boa doutrina que você tem seguido. Rejeita as fábulas profanas e velhas caducas. Exercita-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida eterna, que agora é, e a que há de vir. Fiel esta palavra, e digna de inteira aceitação. Pois para este fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Ordene estas coisas, ensine-as. Ninguém despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita
estas coisas e dedique-as a ela para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a si mesmo como aos que te ouvem. Nós já vimos aqui, Timóteo é um jovem, inexperiente, ele é tímido, possivelmente ele é alguém que está acovardado por causa desses falsos mestres que se entremeteram, possivelmente dos judaizantes. Paulo então para um tempo e no meio da sua epístola encoraja esse jovem pastor, e ele diz no verso 6, expondo estas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus. Como se Paulo velho, Paulo o ancião, Paulo o experiente olhasse para o jovem Timóteo e disse, olha, Timóteo, só tem um jeito de você ser um bom pastor. Só tem um jeito de você ser um bom ministro de Cristo. A palavra ministro significa representante. Só tem uma forma de obreiros, presbíteros e diáconos, oficiais da igreja, de fato e de verdade, representarem a Cristo. Expõe essas coisas à igreja, doa quem doer, goste o que não goste. Ah, mas eles têm que ouvir uma mensagem, não sei o quê, de autoajuda, tem que promover culto de avivamento, culto de cura e tantas coisas, e trazer pregador de fora. Paulo disse, Timóteo, quer ser um representante de Cristo? Expõe o evangelho da graça de Deus. E esse expondo estas coisas tem a ver com o capítulo 3, especialmente o verso 16, que é o genuíno e poderoso evangelho de Cristo. Exponha a sã doutrina. Exponha a sã doutrina, exponha a palavra. E aí que as pessoas estão cansadas de Bíblia, as pessoas estão enfastiadas de Escritura. Elas precisam de um show de pirotecnia na igreja. Elas precisam de outras coisas. Paulo diz, não se deixa seduzir, Timóteo, não se deixa seduzir. Ainda que o povo esteja cansado, os pastores foram chamados para pastorear a igreja por intermédio da palavra de Deus. Não é invenção, não é modinha pregar a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, o Novo Testamento, carta, Evangelho, Apocalipse, livro de Atos. Não é coisa da mente de quem não tem o que fazer. A igreja é pastoreada por Cristo, no poder do Espírito, pelo poder da sua bendita palavra. O dia que a igreja, cansada da palavra, da doutrina, essa igreja está num caminho de morte. Você quer ser um bom ministro, um bom representante de Cristo? Exponha essas coisas, pregue, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Vocês não foram chamados para agradar os indivíduos, vocês foram chamados para glorificar ao Senhor e abençoar as vidas através do santo, puro e genuíno evangelho de Cristo. Eu não sou um palhaço. Isso aqui não é um picadeiro, aqui é a igreja do Senhor. Jesus é rei e Ele governa a igreja, dirige a família pelo poder da sua palavra. Ele continua dizendo, expondo estas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e de boa doutrina que você tem seguido. Que inferno de época nós vivemos. Que época terrível que nós vivemos. Ela fala, não, eu não gosto muito da tua igreja porque é muito estudo, é muito Bíblia, é muito palavra. Vocês são muito Bíblia. É sério isso? Obrigado, Senhor, que essa culpa caia por mim até o último dia da minha vida nessa face dessa terra. Você é um bom ministro se você pregar
as palavras de fé e de boa doutrina, boa teologia. Alguém diz que, doutrina mata, teologia mata a ignorância, mata o pecado, mata a burrice. Quanto menos teologia, mais safadeza. Quanto menos doutrina acerca de Deus, das verdades de Deus, mais impureza no teu coração. Se você encher a tua vida da palavra e do conhecimento de Deus, mais liberdade o Espírito Santo tem para agir na tua vida, porque o Espírito age por meio da palavra. Rejeita as fábulas profanas, exercita na piedade. Verso 10, pois para esse fim trabalhamos e nos esforçamos, para que temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente aos que creem. Verso 11, ordene estas coisas e ensine. Uau! Eu acho lindo, cara. Quando as pessoas vêm, às vezes até bom intencionados, outros mal intencionados, dando alguma sugestão, como que eu tenho que pastorear a igreja, como eu tenho que dirigir a igreja do Senhor. Isso aqui transcende a mim, transcende a Timóteo. Timóteo, não é opcional, ordena essas coisas. Manda essas coisas, porque isso não tem a ver comigo, não tem a ver contigo, tem a ver com o Senhor da igreja, tem a ver com o dono da igreja, com o cabeça da igreja. Ordene essas coisas, ensine essas coisas. Nós vivemos uma época de tanta ignorância, um analfabetismo teológico profundo, e isso que aqui na igreja, pelo menos, nós temos um presbitério esforçadinho, vamos dizer assim, esforçadinho. Vamos também puxar a brasa para o nosso altar, né? Para o nosso assado. Temos um ministério aqui esforçadinho. Ordene estas coisas e as ensine-as. Não te intimida, não te encovarde. Ainda que existem igrejas desviadas, pastores desviados, falsos evangelhos, falsos cristianismo, não sucumba à mercadoria da religião, não sucumba, Timóteo, à loucura gospel. Continue pregando o genuíno, puro evangelho. O próprio Paulo diz, eu não me canso de pregar as mesmas coisas. A saída da igreja é o evangelho não é o ABC, apenas para recém-convertidos. O evangelho é o A a Z. Nós temos o evangelho como o ponto de partida, o meio da nossa vida, e o fim último da nossa vida é a estrada, é a nossa saída, é a nossa chegada. O evangelho é tudo. Tudo. Ordene estas coisas e ensine-as. Levanta-te, Timóteo, verso 12. Ninguém despreze você porque você é jovem. Ninguém fique olhando de cima para baixo. Esses caras que estão aí, ancião da igreja, que não tem compromisso com a verdade, não tem compromisso com o evangelho, não tem compromisso com a palavra de Deus. Tanto faz se eles têm tanto tempo de estrada. Ninguém despreze a tua mocidade. Um jovem centrado na palavra de Deus vale mais do que 1000 anciãos sem as escrituras sagradas. Ninguém despreze você porque você é jovem, pelo contrário. E aqui é lindo, olha só que coisa maravilhosa. Timóteo, só faz uma coisa. Seja exemplo para os fiéis. Fiéis aqui é a igreja. Seja exemplo para a igreja, seja exemplo para os fiéis. Em 3 áreas. Na palavra, na conduta, perdão, falei 3 áreas, né? Em algumas áreas. Na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Quer ser um bom ministro, Paulo? Timóteo, quer representar bem o Senhor? Ser exemplo. Seja um homem da palavra, e não apenas na palavra da verdade, na palavra também. Que tuas palavras sejam moderadas, temperadas, não sejam palavras impuras, imundas, sujas. Requer que os homens do altar sejam bons dispenseiros e representem bem ao Senhor Jesus. A boca fala do que o coração está cheio.
Tem indivíduos que a gente visita na casa, é chocarrice de manhã, de tarde e de noite. Não precisa nem ser profeta para ver o estado espiritual daquela família. A boca fala, do coração está cheio. Timóteo, seja exemplo na palavra, que tua palavra seja pura, seja edificante, não saia a palavra torpe dos teus lábios, mas somente aquilo que for gerar vida e edificação para aqueles que te ouvem. Seja exemplo na palavra, na conduta, no teu comportamento, seja exemplo. Seja um homem digno de respeito, honrado. Que tua filha ou filho, ou os filhos dos irmãos olhem para ti, a tua conduta, a tua postura, a tua fineza, a tua educação. Diz, ali vai um homem digno de ser seguido. Você pode botar homem com mulher aqui também. Exemplo na conduta, no amor. No amor a Deus. No amor às pessoas. E aqui eu não penso no amor como a maioria das pessoas pensam. Amor é apenas aprovar toda a sem vergonhice que as pessoas estão dizendo. Amor não é tolerância. Amor não é compactuar com a imundície, com o erro. Pastor, como é que o senhor... eu brabo. Eu não sou brabo, cara. Se eu soubesse que isso aqui é zelo, eu estou vendo gente indo para o inferno, e eu vou gritar, eu vou xingar, só não vou bater porque não posso. Se isso fosse te impedir de ir para o inferno, eu faria. Ame as pessoas, Timóteo, seja alguém que ame. Ame realmente de tal maneira, mesmo que tu saia como o cara zangadão, o cara barbadão da igreja. Porque isso agora parece que tá normal, isso. Tu vai chamar a atenção das pessoas, não gosta de mim, não gosta do pecado que eu estou vendo em ti. E um dia Deus vai me cobrar, Deus não vai cobrar do presbitério da igreja. Nós, pastores, iremos responder diante de Deus por nossas igrejas, individualmente. Ame Timóteo. Não vou falar porque de repente a pessoa vai ficar braba, não fala. Isso é egoísmo. Tu está mais preocupado contigo, que os outros vão pensar, do que de fato, de verdade, com a outra pessoa. No amor. Seja amoroso, mas amoroso de verdade. Exemplo na fé. Timóteo, tu seja um exemplo de fé. Timóteo, um homem cheio de confiança. Tu crê em Deus. E essa fé não é uma fé morta. É uma fé que é evidenciada, Timóteo. Tu é um homem de fé. Ainda que ninguém creia, e eu sei que tem um monte de gente que está na minha volta, que não crê no que eu creio. Não consegue ver a igreja que eu estou vendo. Não consegue ver onde a Mário Quintana pode chegar. Eu sei que eu estou rodeado de gente que torce uma contra. Mas Timóteo, os verdadeiros representantes de Cristo, eles são homens que têm uma boa conduta, eles são homens que têm uma boa palavra, eles são homens cheios de fé, são cheios de amor. Aleluia, aleluia, aleluia. E eles, seja exemplo, Timóteo, também na pureza. Uau, teu coração seja puro, santo. A palavra pureza que tem a ver com separado, dedicado a Deus. Teus olhos são de Deus, Timóteo. Tua língua é de Deus, Timóteo. Teu coração é de Deus. Tua vida é consagrada ao Senhor. Você não pode dedicar no domingo de noite ou no culto de terça-feira pregando que nem um santo, mas vive que nem um diabo, que nem um rato de igreja no resto dos dias. Seja exemplo na pureza. Na pureza, Paulo não está dizendo para Timóteo ser perfeito. Paulo está dizendo, seja você exemplo na pureza. Não se contamina, não se suja, não se lameia neste mundo, Timóteo. Verso 14, verso 13, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. A gente lê a Bíblia aqui todo domingo, um capítulo no Antigo Testamento e outro no Novo. Não é porque nós não temos nada o que fazer. Paulo diz que nas igrejas tem que ter a leitura pública. Eu vejo as pessoas, aquele culto, além de pregarem bastante, se lê muito a Bíblia, eu estou cansado. E tem uns que vêm depois da leitura bíblica no culto.
Bíblia tem que ser cantada, a Bíblia tem que ser pregada, a Bíblia tem que ser lida. A igreja é a comunidade do livro de Deus. A leitura pública da Escritura, a exortação, ao ensino. Verso 14, não seja negligente para com o dom que você recebeu, Timóteo. Não negligencie, não despreze. Foi-lhe dado mediante profecia, com a imposição dos presbíteros. Lembra, Timóteo? Semelhantemente que nem Paulo foi separado para missionário no capítulo 13 de Atos, quando o Espírito disse, separai-me agora, Paulo e Barnabé, para a obra que eu tenho chamado. Possivelmente em algum momento de oração, que nem a nossa terça oração, nós temos meia hora de oração, igreja. Nós nunca vamos parar, nem que eu fique sozinho aqui. Essa igreja estará aberta para a oração. Deus ordena que o seu povo clame. E a igreja primitiva orava muito. E em Atos 13 eles estão orando, e o Espírito veio dizendo, separai-me agora a Paulo e a Barnabé para a obra que eu tenho chamado. Possivelmente numa reunião de oração, o Espírito disse, separai-me a Timóteo agora para a obra que eu tenho chamado. E o Espírito veio sobre ele recebeu um dom com a imposição dos presbíteros e o reconhecimento da igreja. Paulo está dizendo, Timóteo, a luta está travada contra os demônios, contra a mentira, contra a apostasia, contra o pecado. Não é fácil estar na frente da batalha, Timóteo, mas lembre do dia que Deus te levantou. Lembra, Timóteo, de quem te chamou. Aleluia! 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 É a Ele que tu tem que agradar, e somente a Ele. E quando a gente agrada o coração dEle, as coisas vão aos seus lugares normalmente, mas nunca tira o foco. Você foi chamado e levantado para abençoar as vidas mediante a fidelidade àquele que está nos céus. Bendito seja o nome do Senhor. Não despreze, não negligencie o dom que você recebeu, que foi lhe dado por intermédio de profecia, pela imposição dos presbíteros. Medita essas coisas, dedique-se a elas para que o seu progresso seja visível diante de todos. Aí ele fala assim, Timóteo, pregadores não apenas amam pregar para os outros, pregadores também têm que fazer a faxina da alma. Timóteo, cuida de ti e cuida da doutrina. Faz isso, Timóteo. Faz isso, Timóteo. Quando você fazer assim, Timóteo, tu vai salvar tanto a ti, como aqueles que te ouvem. Que coisa poderosa. Paulo então exorta. Abrimos do capítulo 4, cuidado com os falsos profetas, cuidado com a apostasia, falsos evangelhos, evangelhos não centrados em Jesus, centrados no homem, antropocentrismo, triunfalismo, de prosperidade. Isso faz você apostatar da fé. Homens que pregam esse tipo de coisa, que não são fiéis ao evangelho, são homens cauterizados pela tua consciência cauterizada, são homens hipócritas, mentirosos, enganadores. O tempo não me permite para fazer exegese do verso 8, eles amam o lucro. Eles amam o dinheiro, eles querem enriquecer em nome do Evangelho. Eles estão no Evangelho para enriquecer. Vou falar baixo aqui porque isso tem a ver com mentores e falsos mestres. Eles não querem se indispor com as pessoas. Deus, cuja presença eu estou essa noite. Sabe o que mais me dá medo? É me indispor com o Espírito Santo e com Deus. Tu teve a oportunidade de 6 anos de pregar naquela igreja e tu maquiou, tu não falou, tu ficou com o que eles vão dizer de mim. Eu quero chegar diante de Deus e poder chegar assim, minhas mãos estão limpas do sangue daquele povo. Se quem se perdeu teve que fazer força, porque eu enchi o saco para não se perder. Pedi para os meus obreiros criar PGs para que eles prestem conta. Se vocês se perderem, vocês vão ter que fazer muita força. Nós temos reunião de homens, reunião de mulher, pregando. A vida cristã é assim. Já se diz que ama a Deus é dessa maneira. Vocês vão fazer força, mas nós estaremos livres do sangue de quem quer que se apostasie. E com isso eu dizer que eu sou melhor e mais do que ninguém, não é isso. Falsos profetas amam lucro, a sua imagem, igrejas cheias de pessoas vazias e mortas. Há uma graça de Deus essa noite nesse santuário. Há uma graça de Deus nesse santuário essa noite. E Deus sabe como eu subi nesse púlpito hoje todo quebrado. Mas a graça de Deus está sobre nós esta noite.
Depois de tratar sobre os falsos profetas, encorajar Timóteo, Paulo começa a tratar sobre outros assuntos na igreja. Ele diz do verso 1 ao verso 3, olha que coisa linda que ele fala da igreja, verso 1 e verso 2. Não repreenda o homem mais velho, pelo contrário, exorte-o como você faria ao seu pai. Trate o homem mais jovem como um irmão, as mulheres mais velhas como mães, os homens mais jovens, as irmãs mais jovens como irmãs, com toda a pureza. Eu amo esse texto, verso 1 e verso 2 do capítulo 5 de 1 Timóteo, porque Timóteo olha para a igreja e não vê como uma empresa, não vê como uma coisa de arrecadação, não vê como business, não vê como um lugar de nós exibirmos os nossos dons, os nossos talentos. A única diferença entre mim e você é que hoje eu estou falando, amanhã eu posso estar sentado e você está falando. Paulo não vê como um lugar de disputa, não vê um lugar como de ganhar lucro. Paulo vê a igreja como uma família. Paulo, Timóteo, olha a igreja, eu acho linda essa definição de igreja aqui. Eu já achava lindo no capítulo 3, lembra no capítulo 3 que ele diz o seguinte... no verso de número 15, mas eu, se demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, a igreja é chamada casa de Deus, e segundo, a igreja de Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Já era linda essa definição de igreja. Lembra que 1 Timóteo está falando sobre como a igreja deve ser dirigida, ordenada, culto público, o papel do homem, o papel da mulher, o que é central no cristianismo é o evangelho. Ele falou que a igreja é a casa de Deus, é coluna e baluarte da verdade. E agora Paulo descreve esses termos aqui, os homens mais velhos como pais. Timóteo, aos mais velhos, seja educado. Eu vejo tanto jovem hoje em dia, displicente. Pessoas falam comigo, sendo pastor, e é difícil eu falar isso, porque parece que estou advogando em causa própria. Às vezes eu me sinto que nem fosse um idiota. Não é um nem dois que me pede conselho e faz tudo ao contrário do conselho. Por que perguntou? Porque assim, olha, aos mais velhos, trate como um pai. As mulheres mais velhas, trate como uma mãe. As irmãs mais novas da igreja, como fosse tua irmã, Timóteo. Os homens mais jovens, como se fosse o irmão. A ideia de Paulo aqui, a categoria que ele vê a igreja é uma grande família. Uma grande família. Como é que você tem te portado na igreja, a família de Deus? Como é que você tem tratado os teus irmãos? Ou você tem desprezado o culto? Para ti tanto faz. As pessoas ficam bravas porque eu falo do culto. Se preocupe quando eu não falar mais sobre isso. Se preocupe quando eu olho assim, ó, fulano não tem mais jeito, acabou para ele. Está entregue. Se preocupe o dia que eu dizer, cansei, tu não tem mais jeito, tu é ímpia, tu é pagã. Se preocupe com isso. Paulo vê a igreja como uma grande família. Do verso 3 até o verso 16, Paulo fala agora sobre assistência social na igreja. A questão das viúvas, as irmãs cristãs que perderam seu esposo, naquela época a mulher não trabalhava fora, era a sua única fonte de renda. Mulheres no primeiro século, quando o marido morresse, ou elas iam para a mendicância pedir, ou elas iam para a prostituição. Obrigado, Gabriel. Ou elas iam para a prostituição, para a mendigância. Então a igreja cuidava das viúvas, das realmente viúvas e necessitadas, mas tinha uma questão: quem são realmente as pessoas que podem usar e se beneficiar com o dinheiro da igreja? Daí Paulo vai tratar sobre isso agora. Eu quero que você dobre a sua atenção, porque tem gente que acha que a igreja é um banco. Preste bem atenção. Olha o que diz o verso de número 13 ao verso de número 16. Honre as viúvas que não tem ninguém para cuidar delas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer a piedade para com a própria casa e a recompensar aos seus pais, pois isso é aceitável diante de Deus. Se a irmã viúva ou o irmão viúvo tem filhos que podem ajudá-lo e devem ajudá-lo, os filhos não têm o direito de abandonar os seus pais na velhice, maltratá-los. Aqui eu poderia falar muita coisa, mas vamos mais adiante.
verso 5. Aquela que é viúva, de fato, aquela que é viúva de fato e não tem ninguém para cuidar dela, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, as viúvas que se entregam aos prazeres, mesmo viúva está morta. Ordene estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida dos seus, e especialmente da própria casa, esse negou a fé e é pior do que os descrentes. Olha que ele começa a dizer quem são as viúvas que devem ser assistidas pela igreja. Somente poderá ser incluída na lista de viúvas aquela que tiver mais de 60 anos, que tiver sido esposa de um só marido e que seja recomendada pelo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés dos santos, se socorreu os atribulados, se viveu na prática zelosa de todo tipo de boa obra. Alguém que se devotou a Deus e ao seu povo. Alguém que amou a Cristo e amou a igreja. Sendo generosa. Sendo alguém que realmente contribuiu, foi realmente bondosa, misericordiosa. Lavou os pés dos apóstolos, né? Que isso, hein? Não pense que aqui está exigindo que você vai lavar o pé do pastor agora. Não, não é essa a questão. Ai, que alívio, diz a Daniel. Ai, que alívio. A ideia é que antigamente nós não tínhamos ruas pavimentadas e para se pregar o evangelho os pregadores andavam quilômetros e quilômetros e não é só da igreja, era uma questão social. Receber, lavar, ter um balde com água esperando as pessoas que vão lhe visitar ou que vão transitar ou até mesmo passar pela cidade. Questão de ser educado. A questão aqui é de ter um mínimo de educação. Aqui para mim. Deixa o celular tocar. Bom é que não tocasse, mas... Mas hoje tem 1 milhão de atos que você pode demonstrar amor, generosidade, respeito por aqueles que lhes pastoreiam, lhes ensino, lhes estão nutrindo o teu coração e a tua alma com o santo evangelho, domingo após domingo, terça após terça. Aquelas que não podem realmente cuidar de si mesmo, aquelas que não têm nem idade para trabalhar, não tem ninguém para cuidá-las, aquelas que verdadeiramente, lembra aqui de Dorcas, lembra Dorcas? Ela fazia roupa, acolchoado, para agasalhar os que não podem. Esse é o quilate de mulher cristã, que eu falei já algumas semanas atrás, que a beleza não seja o exterior, mas as boas obras. Essa beleza carnal, fugaz que nós vivemos hoje. Você não deve usar o dinheiro santo da igreja de qualquer maneira, Timóteo, leve a sério isso. Mas inclua na lista viúvas mas não, verso 11, não inclua na lista viúvas mais novas. Ele vai tratando até o verso 16. Ele começa, além do mais, as viúvas mais novas naquele tempo, olha que interessante. E aqui, ó, tem gente que faz isso e não é nem viúva. Preste atenção, verso 13. Além do mais, elas aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ficam ociosas, mas ainda se tornam fofoqueiras, intrometidas, falando que não devem. Por isso quero que as viúvas mais novas casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, e não deem ao adversário motivo algum para falar mal de nós. Pois algumas já se desviaram seguindo a Satanás. Tinha tempo a mulher perdia o marido, ficava na ociosidade, andava de casa em casa falando mato. Viu, fulano caiu, picou, e o pastor falou isso no sermão. Possivelmente era para a irmã fulano de tal, vai para o diabo. Estou pregando para todo mundo aqui dentro. Não sou pastor de um ou de um nicho, sou pastor de todos. Mas o que será que eles falam? Eu só tenho cara de bobo. E eu vou mais. Eu
Eu sei até que às vezes falam de mim ainda por cima. Eu sei. E eu sei que o meu nome rola no lábio de muita gente aqui dentro. Eu sei, gente. Isso aqui é igreja, gente. O Espírito de Jesus é vivo. É real. Mas vamos mais adiante. Verso 17 e verso 19 diz: devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Pois a Escritura é clara: não amordeça o boi quando ele pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. A igreja... Interessante que Paulo nunca advoga em causa própria. Em algumas igrejas ele foi trabalhar braçalmente para sustentar. Mas Paulo disse: olha, é inconcebível que vocês, igreja de Éfeso, teu pastor, os pastores de vocês passam necessidade e vocês não se importam com isso. É inconcebível isso. É inconcebível que a igreja não tenha um pingo de amor, de respeito pelos seus pastores. Não estão nem aí o que está acontecendo. Ele foi levantado por Deus, ele tem que se arrebentar mesmo. Quando liga o telefone 1, 2, 3, 4 horas da manhã, se tiver que apresentar o bebê, se tiver que fazer velório, se tiver que ajudar com o meio do minha sujeira toda, eu conheço, ele foi pago para isso. A igreja tratando mal os seus líderes, nem se preocupando com os seus líderes. Se o pastorado dessa igreja dependesse da tua oração, ele estaria de pé? Essa é a grande questão. Tem gente que não acredita que eu tenho 42 anos. Mas eu tenho 42 anos. E não me arrependo de nada que fiz. Com gratidão ou sem gratidão, eu faria tudo de novo, porque o meu compromisso é com o Senhor Jesus. Estou nem aí. Estou nem aí. Paulo diz: Timóteo, ensine a igreja. Timóteo, que esse homem que lê, estuda, se dedica para pregar um bom sermão, para ensinar vocês, para vocês se safarem do pecado, da culpa, do diabo. Cuidem desses homens. Cuidem desses homens. Esse deve ser bem remunerado, porque tu tem que pensar nos teus pecados, pecado da família, pecado da igreja, estudar teologia. Ainda se preocupar se ainda vai conseguir botar arroz e feijão na mesa. Isso é inconcebível, cara. Que o cara ainda tem que se preocupar com isso. É inconcebível que a igreja veja o carro do seu pastor indo embora no guincho porque não conseguiu pagar o IPVA do carro. É inconcebível isso. É inconcebível isso, gente. Tem alguma coisa errada nisso. Igreja saudável, igreja bíblica, igreja centrada no Evangelho. Nós precisamos voltar para o Novo Testamento e retomar as verdades da palavra de Deus. Os canalhas, as falsas igrejas, os abusadores. E tem gente aqui que veio de igrejas de pastores abusadores, que obrigavam você a estar na segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira na igreja, te obrigavam a andar de saia, de saião, não botar brinco, não fazer nada. E aí sair que nem um cordeirinho. Dava até a alma. Dava até a alma nessas igrejas. Dava até a alma nessas igrejas. Inconcebível que vocês não cuidem dos pastores de vocês, da liderança de vocês. Vocês não se envolvam financeiramente ajudando a igreja de vocês. É inconcebível uma coisa dessa. Verso 20 ao 25, vários conselhos para a igreja em geral. Quanto aos que vivem no pecado, fala sobre os presbíteros, esses que se dedicam, vocês têm que honrar um homem desse. Vocês têm que honrar e respeitar uns homens desse. Não, eu preciso falar o verso 19. Não aceite denúncia contra os presbíteros, a não ser exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas verídicas. Falam dos pastores e de denominações sem ver. Tu estava lá, tu viu, tu é testemunha. Cale a tua boca. Para de falar da igreja, dos santos homens de Deus. Há uma irreverência hoje em dia.
A nossa comunidade é irreverente, não aceita hierarquia, não aceita ordem. Há um niilismo hoje em dia. Se há governo, eu sou contra. É uma rebelião, os rebeldes sem causa. Paulo diz, olha, na igreja, Timóteo, eu não aceito que o nome dos presbíteros da igreja, dos pastores da igreja, dos oficiais da igreja, caia na boca das pessoas. Não aceite testemunho contra a liderança da igreja, se não tiver 2 ou 3 testemunhas. Eu li esse texto e fui num culto geral de nossas igrejas. E levantou uma profecia, uma profeta disse assim, Senhor, eu tenho te visto, seu adúltero, eu tenho te visto, seu maçom. Minha vontade era não era minha igreja. Se fosse aqui na Mário, já sabe. Fique esperto, profetinha. Se fosse aqui na Mário, eu já... espera aí. Eu quero que tu diga quem que é o adúltero aqui. Tá eu e tu no púlpito, o cara vem dizer que a Daniela já fica ali com um zoião desse tamanho. Há um espírito de confusão na igreja, porque estão botando a igreja contra o presbitério. A pergunta que não quer calar assim, o Espírito Santo que escreveu esse texto aqui, não é o mesmo Espírito que está na profecia? Há confusão? Se o Espírito de Jesus falou que não aceita contra os pastores, presbíteros, acusações sem testemunha, esse tipo de profeta tem que ser calado. Deus pode usar profeta, mas ele vai na cara do fulano, põe tua casa em ordem, certamente morrerás e não viverás enquanto estiver nesse pecado. Mas diga, aponta, essa profecia é o ermo, e daí todo mundo acha, ele é profeta, ele é profetiza. Não é não. Não aceite contra presbíteros e contra pastores, no mínimo 2 ou 3 testemunhas. Daí ficam falando mal pelas costas, sem ver, sem saber nada. Esse lambuzeio cheio de maledicência, cheio de malignidade, de fofoca, de diz que me diz que. O Espírito de Jesus está aqui essa noite. Santifica-nos, Senhor. Ajuda-nos a ser igreja como igreja tem que ser. Fecha os olhos. Bendito Deus e Pai. Temos pecado contra Ti, não poucas vezes. Ó Senhor, temos provado o Teu dissabor em não poucas reuniões, porque temos vivido uma vida cristã tão fraca, tão longe da Escritura. Ajuda-nos, Senhor, nos quebranta, nos ajuda a ser igreja como igreja tem que ser. Não nos abandone à mercê do nosso próprio saber, no nome de Jesus, amém. Não aceite denúncia contra presbítero, a não ser exclusivamente sobre depoimento de 2 ou 3 testemunhas. E daí compartilhe coisa de página, de fofoca, de diz que me diz que. E vão lá se... Cara, é uma doideira. De serviço essas páginas do diabo. Do diabo. Do inferno. E aqui eu não estou advogando causa própria, vocês me conhecem. Já confrontei pastores, já confrontei evangelistas. Mas pessoalmente, acabou a história, se arrependeu, não se arrependeu, prometo deles. Agora sim, vários conselhos e eu acabo aqui. Quanto aos que vivem no pecado, aos presbíteros, aos que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos, para que também os demais temam. Se alguém tem que ser denunciado publicamente, é os presbíteros. Hoje em dia, um pastor peca, eles trocam só de lugarzinho. Troco de campo, troco de cidade, mexe para cá e mexe para lá. Paulo diz, os presbíteros têm que ser chamados na presença de todos e ser admoestado. Paulo está dizendo, não é eu. Paulo, igreja bíblica, igreja saudável, igreja revitalizada, igrejas plantadas seriamente, é assim que se age. Quanto aos que vivem, aos presbíteros que vivem no pecado, aos pastores que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos, para que também os demais obreiros temam. Diante de Deus e de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, peço com insistência que você guarde este conselho sem discriminação, nada fazendo com espírito de parcialismo ou de parcialidade. Interessa ser o teu parente, teu amigo, não é o dono da igreja. A igreja tem um dono, Jesus de Nazaré. Não tenha pressa, e é interessante que o verso 22 e 25 é interessante. Quando você tiver que escolher líderes e presbítero, Timóteo, não tenha pressa para impor as mãos sobre alguém. Não seja precipitado em separar alguém para presbítero ou líder da igreja. Não seja cúmplice nos pecados dos outros. Conserva-se puro, Timóteo. Daí verso 24, vamos para o antitexto, porque o 24 tem a ver com o 22. Porque os pecados de alguns são notórios, mesmo antes do juízo, mas outros só manifestam mais tarde. Então tenha paciência, não se precipite.
Sai escolhendo ao erma, separando para diaconato, para o presbiterato, para pastorado. Não, fique calmo. Do mesmo modo também as boas obras se evidenciam aqueles que ainda não são manifestas, do mesmo modo também as boas obras se evidenciam e aquelas que ainda não são manifestas não podem ficar escondidas. O que Paulo está querendo dizer para mim, e aqui eu quero encerrar e fazer uma aplicação não apenas para presbítero, mas para todo mundo. Paulo diz, não te apresse em escolher obreiros. Quem é o que é, não consegue esconder a sua verdadeira natureza. Quem é o que é, pode passar tempo, para o bem ou para o mal. Os pecados de alguns é só questão de tempo. Uns já saem de se lambuzando. Eu sou um crente fraco. Mas outros ficam ali, daqui a pouquinho tu estoura. Nossa, mas eu contava tanto com ele. Eu depositava minhas fichas nele. E, Timóteo, não, cuidado na igreja. Não faz assim, Timóteo, calma. Não seja ligeiro demais. Dê tempo ao tempo. Pastores têm que ser amigo do tempo. Para não se frustrar, não judiar da igreja e o nome de Jesus não ser maculado. Calma, Timóteo. Calma, Timóteo. Tranquilo. Mas também as boas obras, ninguém consegue impedir. Elas vão se manifestar mais cedo ou mais tarde. Ninguém consegue fingir a sua verdadeira natureza o tempo todo. Tu pode representar uma cara para alguém por um tempo, em algum lugar. Mas a verdadeira natureza vai vir para fora. Que Deus nos abençoe. No nome do Senhor Jesus. Vamos estar em pé no nome do Senhor. Semana que vem eu concluo essa epístola. Quanta dor de cabeça, quantos escândalos poderiam ser evitados se os cristãos não fossem tão apressados. Se as lideranças não fossem tão apressados. Mas ele fala bem, ele pode ser um bom pregador, ele fala bem, ele pode ser um bom pregador, mas pode ser um bom contador de mulher. Mas ele tem desenvoltura, eu sei. Pode ser um charlatão nas vendas. Não é o único requisito para ser líder da igreja, falar bem, se expressar bem. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Que Deus nos guarde. Que Deus nos ajude a ser verdadeiramente a casa de Deus, coluna e baluarte da verdade, e verdadeiramente ser a família de Deus. Vamos orar ao Senhor? Feche os olhos. Nós vamos levantar um clamor nessa noite. Eu quero que vocês orem por mim, pelo Alexandre, pelo Gabriel, pelos presbitérios dessa igreja e pelos obreiros dessa igreja. Já que faz 2 dias que nós estamos apanhando do evangelho aqui. 2 terça-feira seguida. A responsabilidade é grande. Presbíteros e diáconos são ministros, representantes de Jesus. Isso não é pouca monta. Isso é muita coisa, gente. Se não for o Espírito de Deus, a graça de Deus, a intercessão do povo de Deus. Oremos ao Senhor. Bendito Deus e Pai que está nos céus. Nós nos humilhamos essa noite, uma vez mais. Pedimos a Tua ajuda, Senhor. Tu falaste no passado a Timóteo e à igreja de Éfeso, e essas mesmas verdades não caíram por terra, elas são válidas ainda nos dias de hoje. Nós somos ligeiros demais, apressados demais, negligentes demais. Te pedimos perdão, nos ajuda Mário Quintana, Senhor. Reaviva-nos, vitaliza-nos, vivifica-nos, Senhor. Que essa igreja seja, Senhor, não por vaidade, Senhor, mas por Tua misericórdia centrada na Tua palavra, Senhor. Que todos, o púlpito e a membresia, Senhor, tenha a vida centrada na Tua palavra. Se pecamos saindo dos ditames, dos limites da Tua palavra, te pedimos perdão, nos ajuda, nos põe no eixo. Que ao terminar essa série, Senhor, da Tua palavra no Novo Testamento, sejamos uma igreja diferente, uma igreja poderosa no Espírito, Senhor. Pai de amor e graça, cura-nos, sara-nos, perdoa os nossos pecados individuais e coletivos, Senhor, e nos ajuda a darmos um testemunho do Teu reino àqueles que estão perdidos em nossas voltas, Senhor.
Eu oro pelos pastores das congregações, eu oro pelos líderes das congregações, eu oro pela liderança, pelos pregadores da Mário Quintana, os músicos da Mário Quintana, os cantores, aqueles que estão investidos de algum tipo de autoridade, Senhor, nessa igreja. Que o Senhor nos abençoe, os porteiros, o diaconato dessa igreja. Espírito de Jesus, venha sobre nós e nos ajude a dar um bom testemunho de Ti e do Teu reino. Pai de amor e graça, nos aviva, Senhor, nos renova, nos orienta, nos purifica, nos lava, nos limpa. Expurga de nosso meio aquilo que Te entristece. Lava-nos no Teu sangue, Senhor, e faz-nos ver uma vida justa e reta na Tua presença, Senhor. No nome de Jesus, 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 no nome de Jesus. Pai, nós estamos sobre um ataque infernal, nós vamos sobre um ataque diabólico contra o ministério e contra a família, Senhor. Mas nós pedimos, levanta-te, Senhor. Peleja por nossa igreja, peleja pela liderança. Esconde os obreiros, os homens, as mulheres, as crianças, as famílias debaixo do Teu sangue, Senhor. Oh, Senhor, levanta-te, Senhor, e luta por essa igreja. A nossa oração essa noite, no nome bendito de Jesus. Amém. E graças a Deus, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito